A paz do Senhor entre nós. Hoje temos uma oração muito forte, um estudo de oração, um estudo muito forte que fala de uma senhora que estava constantemente em oração. Então agora vamos primeiro orar, pedir a orientação de Deus e depois prosseguir com o nosso estudo. Pai Santo, obrigado. Obrigado pela sua direção, obrigado pela orientação, obrigado também pela sua sabedoria. Pai Santo, eu lhe peço o Espírito Santo, eu peço a instrução, eu peço também o seu Espírito, Pai Santo, que me instrui e também que me dá sabedoria. Tudo que eu lhe peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Então, hoje o que é que vamos estudar? Vamos estudar 1 de Samuel 1 até 19. Então, hoje vamos ver a perseverança na oração e também alguém que acredita na oração e também que Deus tem o seu propósito para com todos nós. Isso que a palavra de Deus nesse momento quer nos ensinar nesse estudo. Então, agora vou fazer a leitura e depois continuar com o nosso estudo. Alcana e as suas mulheres. Havia certo homem de Ramatã, sufita dos montes de Efraim, chamado Alcana, filho de Gereon, neto de Eluí e bisneto de Tou, filho de Eframita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma chamada Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esses homens subiam a sua cidade a Siló para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. Lá, Ofene e Fênias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Alcana oferecia sacrifícios, dava porção à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dele. No dia em que Alcana oferecia sacrifício, dava porção à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas Ana dava uma porção dupla porque a amava e mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor tinha deixado estéril, a sua rival a provocava continuadamente a fim de irritá-la. E isso acontecia anos após anos. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Alcana, o seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então agora vamos ouvir o desejo da Ana. Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com uma alma amargurada chorou muito e orou assim. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueças da tua serva, mas eu lhe dareis um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca. E como a Ana orava silenciosamente, os seus lábios se mexiam mas não se ouvia a sua voz. Então ele pensou que ela tivesse embriagada. E lhe disse: Até quando você continuará a embriagar? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada. Não bebo vinho e nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor.
Não julga a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Alcana teve relações com a sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Então agora vamos explicar o que aconteceu. Era muito amada pelo seu marido. Mesmo que ela não tinha filho, mas o Alcana, o seu marido, gostava muito dela. Então, no versículo 5, a palavra nos ensina, mas a Ana dava uma pressão dupla porque a amava, e mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então, aqui o que a palavra de Deus nesse momento quer nos explicar? Porque isso era um propósito particular de Deus com a Ana. Por isso que Deus, naquele momento, não concedia a Ana para ter filhos, mas era plano de Deus para com a nossa irmã. E também foi uma prova de fé para com a Ana. E como tudo que é prova da nossa fé, e tudo tem uma intenção de resultar o nosso bem. Então foi a prova da fé para com a Ana que o Senhor permitiu isso. Então vamos ver mais em frente o que atormentava a Ana. Ela é atormentada e afligida. Então por que estava aflita? Por que se afligia? Então isso, no versículo 7, a palavra nos ensinou, e isso acontecia anos após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Então, a Penina, a rival da Ana, ela provocava a Ana e a Ana não comia. Então, o que a palavra de Deus nesse momento quer nos ensinar? Não só para a Ana, mas também para todos nós. Então, essa prova durou vários anos, anos após anos. Então, obviamente, Penina provocava a Ana do que lhe dizer que estava amaldiçoada por nosso Deus. Então, dali o fracasso em dar a luz aos filhos. Então, isso doeu muito a Ana, e então, como seria óbvio, o Senhor o permitiu. Então, portanto, esta prova não foi somente para Ana, mas senão também para Penina, que vindo esta última a fracassar miseravelmente. Então, o que a palavra de Deus quer nos ensinar? A palavra de Deus quer nos ensinar que a Penina pensou que fosse a maldição de Deus para com Ana, e ela ficava contente, e também ela ameaçava, ela gozava com a Ana e irritava a Ana por causa disso. Mas o Senhor estava a ver tudo, o Senhor tinha um propósito para com Ana. É isso que a palavra de Deus nesse momento está-nos a explicar. E também mais tarde a Penina viu o que ela fazia com a Ana e também recebeu o castigo dela. Então nós não podemos gozar com a fraqueza das pessoas, mas às vezes é o propósito de Deus para com essa pessoa. Não é porque você quer que isso está a acontecer, é o propósito de Deus que era para com a Ana. É isso que a palavra de Deus nesse momento está-nos a explicar. Então era uma mulher séria e constantemente em oração. E no versículo 10 e 12, a palavra nos ensina. Então no versículo 10, e com uma alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Então Ana estava muito amargurada, triste, e orava muito ao Senhor. Então esse tipo de oração, então é sempre o Senhor responde, porque é uma oração de coração. É uma oração também conforme a vontade de Deus. É uma oração que Deus também quer ouvir de nós, o que nós desejamos. Então é isso que estava a acontecer com a Ana.
Então, no versículo 12, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca. Então, obviamente, onde ela estava orando, então ele estava ali a observar de longe. É isso que a palavra nesse momento está nos a confirmar. Mas agora a palavra também nos ensina que Ana era uma mulher humilde. No versículo 16 e 18 também vamos aprender. Não julga tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Então ela também disse no versículo 18... Ela disse, espero que sejas benevolente com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Por que o rosto da Ana já não estava mais abatido? Porque ela deu por si mesmo, constatou que o Senhor já tinha escutado a sua prece e também que via respostas maravilhosas do Senhor para com ela. Por isso que ela sentiu bem, por isso que ela já não estava mais preocupada, porque ali ela estava a confiar no nosso Deus e que na resposta estava à porta. É isso que a palavra de Deus nesse momento está a falar. Para você nesse momento que está a orar, que está a pedir, que está também a esperar uma resposta, tudo tem o seu tempo. Deus é bom e Deus é milagroso. É isso que a palavra de Deus nesse momento está a fortalecer. Então ela creu na promessa divina, no versículo 17 e 19, a palavra de Deus nos ensina. Então ele respondeu, vai em paz, que o Deus de Israel lhe concede e que você pediu. Então vai em paz, porque Deus de Israel vai conceder o que você pediu. Então, apesar de qualquer condição espiritual de que caracterizava ele, ainda Deus lhe usou para dar a Ana uma grande palavra da profecia. Então, a sua oração foi ouvida depois de todos esses anos. A oração foi ouvida depois de todos esses anos. Palavra do Senhor. Então, no versículo 19, a palavra ela disse, espero que sejas benevolente com a tua serva. Então, ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Então, ela creu na palavra, na resposta do ungido de Deus, na resposta de um profeta. Ela sabia que a resposta estava a caminho. E no versículo 19, de amanhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Alcana teve relação com a sua mulher Ana e o Senhor se lembrou de Ana. Então o Senhor lhe concedeu um filho. Mais para frente vamos ouvir. É isso que a palavra de Deus está nos a ensinar e fortalecer. Então fez um voto e cumpriu pontualmente. O que é a palavra de Deus? Então Deus às vezes... A gente podemos orar e pedir, mas ele queria Ana, ele queria que Ana desse o seu coração e que também ficava permanente na sua palavra. Por isso que ele permitiu tudo isso para ver se Ana conseguia fazer um voto para com ele. Então, fez um voto e cumpriu pontualmente. Então, no versículo 11 versículo 11 e 28, então no versículo 11 a palavra diz, e fez um voto dizendo, ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueças da tua serva, mas lhe dareis um filho, então eu dedicarei ao Senhor a todos os dias da sua vida e o seu cabelo e a sua barba nunca será cortados. É isso que Ana fez. Ela fez uma promessa com o nosso Deus e Deus queria isso. Por isso que Deus lhe estava a permitir que ela não tivesse filho. Então, essa era o desejo que a Ana fazia o voto com Deus. Essas palavras ela dedicava para Nazareu, desde o nascimento, e ele seria por toda a sua vida. Então, Deus queria que a Ana lhe servisse por toda a sua vida. Então, por isso, agora, eu dedico ao Senhor por toda a sua vida e será dedicado ao Senhor, e ali adorou o Senhor. Então a Ana fez um voto para com Deus que vai adorar o Senhor por todos os dias da sua vida. Então às vezes Deus deixa certas coisas acontecer porque Deus nos quer.
por inteiro e não por metade. Então Deus recompensou o seu sacrifício ricamente. Então no versículo 2 até 21. O Senhor foi bondoso com a Ana. Ela engravidou e deu luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Palavra do Senhor. E agora, vamos orar, vamos ouvir a oração da Ana para agradecer o Senhor. Então, Ana glorificou a graça e a fidelidade de Deus. No capítulo 2, versículo 1 e 10, então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor. No Senhor, minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegra na tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não fale tão orgulhosamente e nem saia das suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. Ele é quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. O que tinha muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a quem tinha muitos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura dessa resgate. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre, e ele o faz sentir-se com os príncipes e lhes dá lugar da honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor, e sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciosamente nas trevas, pois não é pela graça que o Senhor permanece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão desperdiçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará o poder ao seu rei e exultará a força do seu ungido. Deus, obrigado. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua promessa. Deus, obrigado por escutar a oração de uma senhora que estava aflita, mas que confiava, Pai Santo, na sua palavra. E também que sabia que a oração dela ia ser respondida. Deus, obrigado pela sua imensa glória. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Obrigado pela sua compaixão para com todos nós e obrigado pela sua graça. Deus, tudo que eu lhe peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também tudo que eu lhe peço, eu peço em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. O Senhor é digno de toda honra e toda glória, e a glória para sempre. Shalom.